março de 2016. Vamos, como sempre, começar analisando os mercados do Brasil e do exterior, a começar pelo índice Bovespa. Vamos lá. Índice Bovespa à vista. Temos novidade no índice Bovespa. Está aqui o gráfico. Essa é a alta que nós tivemos. Eu vou fazer uma análise meio aterradora para vocês aqui hoje, mas não deixa de ser interessante. A pergunta é: até onde pode ir o índice Bovespa? Bem, antes disso, deixe-me mostrar a vocês. Na quinta-feira passada, nós estávamos... quinta-feira passada, que foi, na verdade, quarta-feira, né? Por causa do feriado. Nós fizemos na quarta-feira. Então, hoje é quinta, quarta, terça, segunda, sexta não teve, isso aqui foi quarta-feira, né? Então, na verdade, quando foi quarta-feira, você pode ver para mim, 23, 24, quinta-feira, não, isso aqui foi quinta-feira aconteceu, então isso aqui foi quinta-feira, né? 1, 2, 3, 4, quinta, quarta, terça, segunda, quinta-feira. Quarta-feira, nós estávamos com o mercado com a possibilidade de estar deixando mais um ponto nessa reta de resistência aqui, que é essa reta que vem desse topo de setembro de 2014, passa por esse topo de maio de 2015, e agora já estávamos meio desconfiados, porque isso aqui parece o mercado se arrastando para cima, né? Isso aqui é uma cunha inclinada para cima, que fica mais próximo de uma deriva, e isso indica perda de força desse movimento, e o mercado costuma reverter com esse processo. Bem, não foi a partir do topo da última quarta-feira, mas nós tivemos de novo o mercado rompendo o topo do que teria sido segunda-feira passada, né? Quarta, terça, segunda, e desrompeu. Então, nós ontem tivemos uma formação de candlestick de reversão, que é uma estrela cadente, e hoje aparentemente o mercado está confirmando essa estrela cadente, né? Se a gente for, por exemplo, para o gráfico intraday de 15 minutos, a gente vai ver que nós podemos traçar aí uma reta de suporte, e essa reta, a partir daqui, essa reta teria sido rompida hoje, né? Já tem 3 pontos aqui nessa reta, e o mercado teria rompido essa reta hoje, dando uma indicação de que esse processo aqui estaria sendo revertido. Precisa um pouco mais de confirmação, mas de qualquer maneira é sinal amarelo aceso aí, bem aceso para o Ibovespa, né? Eu acho que isso aqui dá para se considerar uma reversão. Já é a terceira vez que o mercado faz isso, primeira, segunda, terceira. Acho que nós temos chance de estar vendo aqui um topo principal. Por isso que a chamada de hoje foi: Bovespa tem reversão e parece estar confirmando reta de resistência de longo prazo. Porque essa reta, com 2 pontos, precisaria de mais um ponto para ser confirmada como uma reta confiável, né? Então, é isso que nós estamos confiando, e por isso estamos baixistas curto, médio e longo prazo para o Ibovespa. Muito bem. Eu disse para vocês que nós íamos fazer uma elucubração sobre até onde poderiam chegar os preços do índice Bovespa, né? Eu tenho sido bastante indagado porque os preços... Deixa eu ver uma coisa aqui, o que eu fiz a mais aqui, isso aqui tem objetivo. Já vamos chegar aqui, mas muita gente me pergunta: Fausto, então acabou, né? Porque nesse gráfico nosso, que é o gráfico que nós publicamos como pôster, quem tiver interesse pode ir em marketposters.com. Você pode lá ver um gráfico, um pôster para colocar na sua parede, com todos os eventos que aconteceram durante esse período aqui de 60 anos, né? 50, 60, 65, 50 anos, né? 65 para 2015, 61 anos, 51 anos. Bom, muito bem. Então, aqui a gente vê claramente os 3 ciclos que aconteceram com o Ibovespa desde 1963. Na verdade, esse pedacinho aqui é Bolsa do Rio, e a partir de 68 a gente começa a considerar o índice Bovespa, né? Porque antes era o IBV da Bolsa do Rio. Então, estão aqui os 3 ciclos que aconteceram
desde então, e o ciclo atual. Então, o primeiro ciclo começa em 1965, vai até o topo de 71 e cai até 1983. O segundo sobe de 83 até 86, plano cruzado, e cai até 1991. E o terceiro, então, sobe de 91 até 97, crise da Ásia, e aí cai até 2002, quando começa o atual ciclo. O atual ciclo, então, tem a onda impulsiva, a onda corretiva, que estaria na onda C. Então, essa onda C é que a gente não sabe até onde ela pode chegar, né? Muito bem. Olhando esse gráfico, a gente faz uma constatação interessante, que é o fato de que, bom, primeiro vamos falar de novo, já falei uma vez aqui, mas vamos falar de novo sobre a teoria da alternância que foi definida pelo Ralph Nelson Elliott na sua teoria das ondas de Elliott. E essa teoria da alternância diz respeito às ondas corretivas. Aqui, a partir de 1991, a gente vê claramente a fractalidade do mercado. Fractal é porque o todo, o grande é igual ao médio, que é igual ao micro, né? Então, segundo a teoria das ondas de Elliott, as ondas impulsivas, que são aquelas no sentido da tendência, e o sentido da tendência é para cima. Por quê? Me perguntam muitas vezes, por que o sentido é para cima e não para baixo? Eu acho que é por duas razões. Primeiro, que o homem procria, aumenta a população e, consequentemente, aumenta o consumo. E segundo, que o homem é inteligente, consequentemente, aumenta a produtividade. Por isso, a onda principal dos mercados é inclinada para cima. E as ondas no sentido da onda principal, como essa onda aqui, que é no sentido dessa onda principal e no sentido da ondona principal também, mas essa onda aqui é uma onda impulsiva. E, em sendo assim, ela é composta de 1, 2, 3, 4 e 5 ondas. Tá? Dentre essas 5 ondas, a onda 1, onda 3 e onda 5 são impulsivas, e a onda 2 e a onda 4 são corretivas. O que o Elliott falava é que há uma alternância de complexidade entre essas ondas corretivas, que seriam a onda 2 e a onda 4. Como se vê, essa é uma onda complexa e essa aqui é uma simples ABC. Então, aqui onda complexa, aqui uma simples ABC. Depois a gente vai ver aqui que essa outra onda, mas isso não importa. Quando a gente olha no longo prazo, a gente também vê isso acontecendo. Porque vejam, ó, onda simples, né, ABC, e onda complexa. Onda simples, e eu acho que nós estamos agora no ciclo atual numa onda complexa. Enfim, acho que tem mais coisa para vir aqui. Essa onda é uma onda complexa, já está bem diferente dessa aqui, por exemplo. Ela teve a onda B, que levou os preços quase até o início do topo principal do mercado. Agora, então, nesse sentido, essa onda aqui estaria muito mais para essa aqui, quer dizer, se a gente for pensar na teoria da alternância, em que ondas corretivas se alternam de complexidade, né? Então, aqui ABC, pula uma, ABC. Essa aqui mais complexa, pula uma mais complexa. Agora, um outro ponto que a gente pode tirar daqui, e que pode ter a ver também com a alternância, é o fato de que, com a alternância, a gente vê que a correção que aconteceu com a onda de topo 1971, ela corrigiu 50%, ou seja, metade dessa amplitude aqui em termos percentuais. Tá? Isso aqui é uma variação percentual e isso aqui é uma variação percentual também. Essa variação percentual daqui até aqui não é 50%. Essa variação percentual, se a gente for ver, só para vocês entenderem, na verdade é 446%, porque essa alta foi de 2.800%, 2.900%. Tá? Para você chegar em 2.900%, você não sobe 50% e depois 50%. Você sobe 400%, você não sobe 500%, depois 500%. Você sobe 446% e depois você sobe outros 446%. Quando você faz capitalização composta disso, você chega a 2.800. Quer dizer, 400 e tanto mais 400 e tanto, não dá 800, dá 2.800 e tanto. Tá? É assim que funciona a capitalização composta. Né? Mas a gente vê que em termos percentuais, o mercado corrigiu metade dessa variação percentual aqui em termos exponenciais. Tá?
E é exatamente o que aconteceu nesse outro ciclo que começa em 1991 e vem até 1997. Ele corrigiu também 50%, está aqui 50%. Entretanto, nessa que eu entendo tem mais a ver com a atual, o mercado saiu daqui, foi até aqui, e esse aqui é o primeiro nível Fibonacci, 50%, ponto 618, ponto 382, ponto 5, ponto 618, isso aqui é ponto 78, e o mercado veio 19% abaixo. O mercado veio, eu estou medindo no candle e não na linha de fechamentos, que é assim que a gente faz, a gente pega os extremos, tá? É assim o meu entendimento, pelo menos. E a gente percebe que ele caiu 19%. Então, o que eu vou fazer é exatamente a mesma coisa. Se a gente vier a 19% disso, abaixo disso, a gente vem para, mas não se assustem, porque essa escala está em dólar, tá? A gente vem para 3.224 dólares. 3.240 dólares. Então, eu vou anotar aqui, 3.240 dólares. Muito bem, agora resta a gente saber a quantas vai estar o dólar, porque se o mercado cai, vocês vão convir comigo que provavelmente o dólar vai subir. Então a gente vai para o dólar e vai ver a quantas anda o dólar. Ele está mostrando uma coisa que eu não quero mostrar, eu quero mostrar isso aqui primeiro, o dólar. Então, a gente olhando o gráfico de dólar, desde 2002, a gente vê que ele está no topo. Opa, mas não é verdade, porque tem uma baita de uma inflação aqui. Eu estou vendo o dólar nominal. Quando eu tiro a inflação do dólar, e para isso no Terminal Enfoque eu vou, botão direito, parâmetros, index inflação no ano passado, ou seja, divide por dólar, pela inflação no ano passado, quer dizer, divide pelo indexador do dia e multiplica pelo indexador de hoje. Né? Ou seja, eu trago todos os valores a valor presente. Eu pego esse cara aqui, divido pelo IGPDI e multiplico pelo IGPDI do dia e multiplico pelo de hoje. Tá? Pego esse aqui, divido pelo IGP do dia e multiplico pelo de hoje. Muito bem, quando a gente faz isso, né, a gente tem esta situação aqui, em que nós vemos claramente que nós, de 2002, quando entra o Lula na presidência, lê a carta de intenções do PT, o dólar que estava subindo começa a cair, né? Tem aquela debandada de caída do dólar, e aí a gente vê claramente essa tendência de baixa com uma reta de resistência, com 3 pontos, e aí a gente traça a Fibonacci aqui, e aí eu estou fazendo a hipótese do mercado vir para o terceiro número Fibonacci. Se o mercado viesse para o terceiro número Fibonacci, nós estaríamos vendo o mercado a 4,70, tá? Então, para a gente saber até onde os preços poderiam chegar, a gente tem que pegar 3.240, que é aquele valor que a gente achou em dólares, né? E multiplicar por 4,70. Tá? Então, eu lembro que esse valor aí, a gente achou aqui do Ibovespa em dólar, né? Que é esse valor aqui. Lembrando, como é que eu cheguei nesse valor aqui? Eu simplesmente fiz a mesma coisa que aconteceu em 1986. Ele corrigiu 19% abaixo de ponto 78. Isso aqui daqui aqui é 100%, né? Daqui seria uma correção exponencial de ponto 382, ponto 5 e ponto 618 e ponto 78. Ele veio a 19% abaixo de 0,78. Se acontecer a mesma coisa, e eu estou imaginando que possa acontecer por causa da regra da alternância, esse aqui foi 50%, esse aqui foi 50%, esse aqui foi 19% acima de 0,78, eu entendo que esse aqui também pode ser 19% abaixo, perdão, 19% abaixo de 0,78, esse aqui também pode ser 19% abaixo de 0,78, isso daqui nos leva a um valor em dólar de 3.240, quando a gente pega 3.240 dólares, enter, e multiplica pela provável cotação do dólar, que seria o dólar subir até a correção de 0,618 da queda. Então, isso aqui teria que multiplicar por 4,70, seria um dólar 4,70 vezes, que vem dar 15.228. Quando a gente vai no mercado aqui e põe 15.228, fiz besteira aqui.
a gente vê que 15.228 está mais ou menos aqui, ó. Seria uma correção de... seria correção de... abaixo, um pouco abaixo de 0,618, né? Seria próximo aqui dessa correção de 0,78 no gráfico não indexado. Então, mais ou menos que ele se equivale, né? Mas é isso aí. Então, sim, eu acho que existe possibilidade de haver uma queda muito mais significativa do índice Bovespa. É esse basicamente o ponto. Muito bem, vamos falar do Dow Jones. Aliás, do S&P. Eu entendo que o S&P está se aproximando. Esse é o S&P SP500. Eu tenho uma reta traçada aqui, se vocês verem, tem 1, 2, 3, 4. Esses 2 pontos eu deixei extrapolarem, mas a gente pega esse outro ponto aqui do final de dezembro do ano passado, acho significativo, um ponto no final do ano, e a gente vê que o mercado chegou exatamente lá e sentiu resistência hoje. Então, sinal absolutamente amarelo, aceso aqui. Se a gente também pensar em traçar uma retinha aqui, a gente vê que isso aqui pode já ter rompido essa reta, feito um pullback para essa reta, que teria 1, 2, 3 pontos, né? Então, é bem possível que a gente possa estar vendo aqui a formação de um topo. E acho que se for um topo mesmo, quer dizer, quando a gente considera que isso aqui tem tudo para ser uma formação de topo, por quê? Porque esta reta aqui, que vem desde o fundo do subprime de 2009, essa reta foi rompida, essa é uma reta espetacular, confiabilíssima, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, e Fibonacci, primeiro número Fibonacci disso aqui está muito abaixo de onde está, isso aqui está com toda a pinta, quer dizer, o mercado rompe a reta, deixa... sente o suporte uma vez, sente o suporte uma segunda vez, volta para essa outra reta, ele está com toda a pinta de estar fazendo uma formação de topo aqui. Se ele fizer essa formação de topo, a gente poderia projetar isso aqui para baixo, e essa seria, quer dizer, se esse nível aí que está em 1840, né, fosse rompido, isso aí projetaria 1600. E o mercado vindo aqui, eu acho que ele ganha inércia para vir no primeiro nível Fibonacci dessa alta aqui do fundo do subprime. E acontecendo isso, quer dizer, se o mercado só vier para esse objetivo dele, ele cairia 22%. Se ele vier até o primeiro número Fibonacci, ele cai 30%. E se o S&P cai 30%, como eu já disse várias vezes aqui, o que acaba acontecendo é que o planeta Terra ficará, né, nós estamos falando das 500 maiores empresas americanas, aqui no S&P, SP500. Isso aí é diretamente proporcional a todos os ativos da Terra. Por exemplo, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, tem lá trilhões, né? Fundo Soberano do Kuwait. Esses caras vão passar a valer 20, 30% a menos também. O mundo inteiro, todos os ativos do mundo vai valer 20% a menos, 20, 30% a menos. O mundo fica menos rico ou mais pobre, como que preferirem. Copo meio cheio ou meio vazio. O fato é que isso deve causar uma freada aí na economia mundial. Eu entendo que isso vai acontecer, eu entendo que estamos na véspera disso acontecer. E como o Brasil está na UTI, o Brasil vai ficar numa situação, no meu entender, extremamente delicada. Então, por isso eu acho que nós podemos ver essas cotações a níveis bem mais baixos do que os níveis atuais. É esperar para ver, minha gente. Então vamos analisar alguns ativos aí. Começar pelo, bem, já vimos o dólar. Não, vale a pena a gente dar uma espiada no dólar, que também nos deu uma indicação interessante hoje, que foi a de que o dólar para valor nominal, não, objetos, eu estava aqui com o meu amigo Tomás, falando sobre a maneira como nós criamos e administramos o nosso gráfico chamado de gráfico perpétuo. O que é um gráfico perpétuo? Esse gráfico aqui é um gráfico do dólar, né? Dólar futuro. Hoje, quem está referenciando esse dólar futuro é o MAI, que é o dólar K16.
Agora, até ontem, quem referenciava essas cotações aqui era o DOL J16, que era o abril, não, o março, não, H16. H16 que é... O J é abril. Era abril. Gente é o J. É. Para acabar hoje, né? É, o J que referenciava. Tá? Então essas cotações aqui durante o mês foram referenciadas no J e agora estão começando a se referenciar no abril. Então o que a Enfoque faz para fazer esses seus gráficos perpétuos é que no vencimento do mês presente para o mês futuro, o que acaba acontecendo é que o mês presente está vencendo, digamos, aqui, e o mês futuro vai estar vencendo, digamos, aqui. Então há essa diferença entre um e outro. Muito bem. O que a gente faz quando há a transposição do mês presente para o mês futuro? O mês futuro está mais caro, porque geralmente é por causa de juros, mas às vezes se a gente for falar de boi, por exemplo, ou café, uma commodity agrícola, entra também sazonalidade, safra, liquidez, falta de liquidez, de uma cai, de uma não cai, fatores políticos e assim por diante. Né? Mas aqui no mercado de dólar, geralmente é o juro que monta, que manda, que o mercado futuro está, por conta de mais juros, nesse período ele está um pouco acima. Mas existem outros fatores também. Né? Então o que nós fazemos, quando a gente vai transpor o gráfico de um mês para outro, ou seja, quando a gente vai deixar de considerar esse mês para atualizar esse gráfico aqui, digamos que ele tivesse mais histórico aqui, e realmente tem mais histórico, né? Esse histórico pode vir lá de longe, tá? Então o que a gente faz é que a gente pega esse fechamento, divide por esse fechamento, acha um valor que é 0,99 não sei o que, e aí a gente pega esse fator, que é o fator que, se eu pegar esse valor, dividir por esse fator, ele vai para cá. Só que o que a gente faz é que a gente pega todo o histórico do gráfico, tá? A gente pega aqui todo o histórico do gráfico e sobe ele e faz ele acertar aqui. É isso que a gente faz, tá? Quer dizer, a gente tira ele daqui e sobe o gráfico todo de maneira que os fechamentos coincidam. Porque assim, no dia seguinte, não vai haver esse gap aqui. Quer dizer, se o mercado abrir estável, não vai haver esse gap aqui. O mercado vai abrir estável, vai abrir aqui, onde tinha fechado o mês de referência, que agora passa a ser o verdinho. Né? Agora, essas cotações do verdinho aqui se perderam, porque são essas cotações aqui que mandam agora. É essa vermelha, só que a vermelha é ajustada. Tá? E a partir daí, o gráfico passa a ser verdinho, ou seja, com as cotações do maio. É assim que funciona, tá? Muito bem. Por conta disso, minha gente, a gente tem muito orgulho de poder ter constatado que no nosso índice futuro, onde a gente faz exatamente a mesma coisa, esse fechamento, esse fundo aqui de 2008, que foi... existem 6 ajustes por ano, tá certo? Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, praticamente 7 vezes 6, 42, não é isso? 7 vezes 6, 42, como é que está a minha aritmética? Não está mal, hein? Então foram 42 ajustes, que significa que esse cara aqui, ele estava muito mais para baixo, 42 ajustes que foi subindo, que geralmente o mês futuro, no índice futuro, sempre é mais alto do que o mês presente, né? Então 42 vezes a gente subiu esse cara. Pô, e não é que esse fundo foi dar milimetricamente no mesmo nível desse outro fundo de 2003. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 anos depois o mercado deixou um fundo exatamente no mesmo nível que ele tinha deixado. Por quê? Por conta do nosso ajuste, mas para quem duvida, a gente ainda tem mais outros 3 fundos exatamente passando, tocando quase que milimetricamente nessa reta. A gente se orgulha muito disso e a gente usa isso a nosso favor. Sabe o que aconteceu?
quando o mercado rompeu isso aqui, ele rompeu, foi um divisor de águas e eu acho que ele vai lá para baixo por conta disso. Nessa alta de agora, sabem o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? O mercado voltou exatamente até esse nível. Aliás, nós não vimos o índice futuro, né? Mas ele voltou exatamente até esse nível. Até podíamos traçar um pouquinho melhor essa reta aqui, porque como a gente tem que dar mais valor para os níveis atuais de preço, eu adequei essa reta a esse fundo aqui, mas principalmente a esses dois últimos fundos. Putz, e a gente vê que o mercado tocou essa reta onde nós temos um fundo aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos e meio antes. Putz grila. Então a gente tem, função disso, a gente tem uma certeza muito grande, uma confiança e um conforto, então um conforto muito grande de achar que nós estamos fazendo a coisa certa, né? O meu amigo Tomás dizia que a gente tem que pensar nos juros. Eu dizia a ele o seguinte: olha, o juro quem define para a gente é o mercado. Se o mercado resolve ter mais volatilidade no vencimento de um mês, eu uso essa volatilidade, quer dizer, e aí eu vou estar subindo um pouco mais. Mas os dois fechamentos da véspera do dia que a gente vai fazer do último dia de negociação do mês presente, que é quando a gente faz a troca, normalmente, né? Porque na verdade a gente faz a troca no dia de maior liquidez. Por que no dia de maior liquidez? Maior liquidez do mês presente e do mês futuro. Por quê? Porque o dia de maior liquidez é o dia que está definindo melhor esse spread. E quando tem liquidez aqui, mas o mês futuro não tem liquidez, esse spread está meio louco, está meio bobo. Mas quando tem liquidez aqui, o mercado está dizendo o spread é esse. E quem fala isso é preço, e preço é realidade. Tá? Então a gente pega essa realidade e aplica na série aqui e dá essa levantada nela. Né? Muito bem, de volta ao gráfico de dólar, a gente pode ver hoje que o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte: primeiro, eu quero chamar atenção para o fato de que essa correção aqui foi de aproximadamente primeiro nível Fibonacci. O mercado corrigiu primeiro nível Fibonacci, está aqui ciscando aí por volta do primeiro nível Fibonacci. Isso pode muito bem ser A, B, C. E o que aconteceu hoje foi um bull trap no intraday. Olha, eu acho, quer dizer, eu sei que tem muita gente que vai dizer para mim que isso aqui pode ser um triângulo descendente. Sim, isso pode ser um triângulo descendente. Só que hoje o mercado falou: olha, rompeu, pero não rompeu. Onde estavam os estoques que deveriam estar aqui embaixo, que deveriam ter sido tocados e ter feito o mercado fechar na mínima do dia? Não aconteceram, não existiram, não estavam aí. Se eles não estavam aí, é porque talvez a gente possa estar vendo uma formação que, em vez de triângulo descendente, olha, se o mercado fizer isso aqui, a gente vai chamar isso aqui de, que tal, de fundo triplo, pode ser? Ou, sei lá, inventem outra coisa. Fundo redondo, qualquer coisa que o valha. Ou fundo e não sei o que. O mercado é o que ele é, né? Então hoje nós tivemos uma indicação de curto prazo altista, porque o mercado no intraday, vamos ver aqui no intraday, 15 minutos, vamos ver o que ele fez, ó. Ele rompe esse nível aqui de 3.600 e desrompe. E agora parece que está aqui, parece um triângulozinho, uma bandeira de alta aí, né? Eu acho que a gente tem que ficar de olho no dólar amanhã, nessa reta aqui no intraday. Temos 1, 2, 3, 4 pontos. Rompimento bem rompido de 3.640, eu acho que é para botar o dólar para dentro. É isso aí, minha gente. E acho que é boa chance de a gente estar com possibilidade de estar vendo um fundo aí nesse mercado, tá? Então, isso para dólar. Vamos ver agora Petrobras e Vale, Itaú. Pergunta, Júnior? Sim. Primeiro, Sérgio Elser falou que faz tempo que não fala com você, mas te mandou um grande abraço. Muito obrigado, Sérgio. Prazer em ouvi-lo. Obrigado pelo prestígio aí de nos assistir. A primeira pergunta é 104. Conheci esse cara outro dia, aí, faz uns 45, 50 anos. Prazer em ouvir você, Sérgio. Então, olha, eu estou mostrando aqui Vale e a gente tem uma reta de resistência em Vale que foi respeitado, o mercado foi lá mesmo que
nos deu uma reversão. Então nós temos 1, 2, 3. No quarto ponto a gente teve uma reversão com estrela da tarde. Agora o mercado fez ele acabou de romper esse nível aqui e não teve continuidade. Então, e por outro lado está testando a reta suporte. O meu palpite é que essa reta suporte vai ser rompida e os preços caem. Mas a gente tem que esperar. Logicamente, se essa reta for rompida, os preços aí a gente tem condição de exigir que eles paguem Fibonacci disso aqui, né? A má notícia para quem está autista é que o mercado já corrigiu ponto 382 dessa queda. Então, mais uma razão para ele a partir daqui voltar a cair, né? E essa reversão que aconteceu também é um nível importante de resistência, está até traçado aqui no gráfico, ó, topo de 2005, 2 fundos aqui, mais um fundo em 2005 e 2 fundos em 2006. E mais esse fundo importante aqui no ano passado, tá? Então é um nível importante de resistência onde o mercado teve essa reversão aí. Então eu acho que teve a reversão, agora teve uma primeira reação e acho que volta a cair. Ficar de olho nessa reta aqui, rompimento dessa reta acho que seria uma boa indicação de venda. Júnior, qual era a pergunta? CEMIG 3 nós estamos de olho nela. CEMIG 3 estamos de olho? Não estamos de olho não. Nós estamos de olho, já que eu abri essa parte, estamos de olho em Arezzo, Cielo, Dólar, Embraer, Fibria, Fleury, Grendene, Hipermarcas, Klabin, Croton, Lojas Renner, Lopes Brasil, Milho, MRV, Petrobras, Sabesp, São Martinho, Ser Educação e Transmissão Paulista. E mais algumas que a gente está mais de olho ainda, que são, aqui está a CEMIG, M. Dias Branco, Marco Polo, Taesa e Ultrapar. Essas aqui ficam na pasta Intraday, porque essa pasta Intraday, que está aqui embaixo, nossas pastas são mercado, indicadores mundiais, commodities, dólar, de olho, intraday. Essa pasta Intraday, a gente fica de olho no Intraday. As outras a gente só dá uma olhada assim a partir de quando falta, lá para as 4 horas, mais ou menos, quando falta mais ou menos 1 hora para fechar, a gente começa a ver essas outras que a gente está de olho, né? Porque as nossas recomendações são... Para que prazo são, Fausto? Muita gente me pergunta, você faz recomendações para day trade, swing trade, position trade? Olha, tem uma certa norma no mercado aí que qualifica curto, médio e longo prazo com a maneira de operar dos traders. Eu acho que curto, médio e longo prazo é outra coisa, é quanto tempo você mantém, quer dizer, na verdade, curto, médio e longo prazo tem a ver com o que o Charles Dow falava dos 3 movimentos que acontecem concomitantemente no mercado, e isso tem a ver com as ondas, com os ciclos, né, de mercado para um gráfico diário. Então, num gráfico diário, o longo prazo seria a tendência de 1 ano para mais. O curto prazo, aliás, o médio prazo seria de 6 meses, de 3 meses a 1 ano, e o curto prazo seria de até 3 meses de duração. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Voltando aqui para a CEMIG, para a gente não se alongar mais nisso, porque a discussão é longa, eu estou lembrando que nós estamos com pouco tempo aqui, tá? Então, voltando para a CEMIG, só para concluir rapidamente o que eu estava falando, as pessoas perguntam se as nossas recomendações são para curto, médio ou longo prazo. Eu digo que as nossas recomendações, que são baseadas ou são para ser usadas junto com o método Constop de operar nos mercados, o método Constop nada mais é do que uma maneira de você operar com as chances a seu favor e fazer um controle de risco rigoroso. Como é que você opera com as chances a seu favor? Você opera com análise, e se você não tem análise, nós podemos lhe fornecer análise. As nossas recomendações custam R$150 por mês. Se tiver interesse, constop.com.br. Você traz a chance a seu favor pegando posições cujo potencial de lucro é maior, substancialmente maior do que o potencial de prejuízo. Nós aqui usamos 2,5
para a gente fazer uma recomendação, o potencial de lucro tem que ser 2,5% a mais do que o potencial de prejuízo. Você arrisca 1 para ganhar no mínimo 2,5 se o mercado chegar no objetivo. Então, se bate no stop, você perde 1, se chegar no objetivo, você ganha no mínimo 2,5, muitas vezes é muito mais do que 2,5. Tá? E a gente também traz as chances a favor através de um processo em que a gente vai administrando os stops, vai melhorando os stops continuamente, através de um método sólido de fazer isso, de maneira que a gente vai sempre reduzindo o risco, né? Você comprou aqui, o stop está aqui, se você aumentar o stop, você diminui o seu risco e quando você passa para cima do seu preço de compra, você passa a ter lucro. Se você comprou aqui, o stop está aqui, você já tem isso aqui de lucro, e aí cada vez que você sobe o stop, você não está mais diminuindo o prejuízo, mas você está aumentando o lucro. Então, através dessas três maneiras, você traz as chances a seu favor, que é o que recomenda o método com stop. Você tem que ter uma análise, você tem que pegar posições com potencial de lucro maior do que o potencial de prejuízo, e você tem que ter um método de ir melhorando os seus stops. Tá? E o controle de risco, a gente tem uma maneira de definir qual é o tamanho do risco que você vai ter em cada posição. O que a maioria das pessoas fazem é que elas operam um tamanho fixo de posição. Por exemplo, a pessoa opera 5 lotes de mini índice, ou opera 10 lotes de índice grande, ou opera 100 mil reais, ou opera 10 mil reais comprando ações. Quando você opera com um tamanho de posição fixo, considerando que você é um trader, que você usa ordens de stop, e considerando que o stop vai ser colocado onde ele tem que ser colocado, porque tem gente, principalmente o pessoal ligado à análise fundamental, que apenas entende superficialmente de análise técnica. Então tem esse pessoal que acha que o stop tem que ser um valor fixo. Eles acham que o stop tem que ser colocado a X% do preço que você compra. X% do preço que você compra não tem pé nem cabeça. O stop tem que ser colocado aonde? Embaixo de um suporte. Se você comprou, tem que ser embaixo de um suporte. Se você vendeu, tem que ser embaixo, acima de uma resistência. Tá? O stop tem que ser colocado onde tem que ser colocado. Se você comprou no gráfico diário, vai botar embaixo de um suporte, às vezes o stop está a 5% de distância. Mas nem é o que a gente consegue pôr o stop ali mais ou menos a uns 5% de distância se você está operando no gráfico diário. Entretanto, cai Dilma, entra Lula, política uma loucura, economia uma loucura, volatilidade, pum, vai lá para cima. Eventualmente, na mesma situação, você vai procurar um suporte e vai achar que o seu suporte está a 8% ou 10% de distância. A posição é maravilhosa, o potencial de ganho é 30%, só que você vai botar o seu stop a 10% de distância, o que você puser lá, você vai perder 10%. Tá? Então, se você fixa o tamanho da sua posição, você vai ter como variável o risco, minha gente. E se você tem como variável o risco, o que acaba acontecendo é que o seu psicológico entra num processo de bipolaridade e com isso o seu psicológico vai para a cucuia. E como eu afirmo aqui para vocês, e aqueles autores, aqueles livros que vocês estão vendo lá atrás, também endossam embaixo, e eu endosso o que eles falam, e eles endossam o que eu falo, o psicológico no processo de você obter resultados no mercado de renda variável é 80% do processo. Acredite em mim, é isso aí. Se você é novato, olha, a análise que você faz, qualquer coisa que você faz, é 20%. O psicológico que está diretamente ligado com o controle de risco é 80% do processo. Tá? Então, se você não sabe quando vai ser o prejuízo, se uma hora é 5%, outra hora é 10%, outra hora pode ser 12% do que você vai pôr na posição, você não sabe quando você vai perder. Quando você não sabe que você vai perder, uma hora você perde X, outra hora você perde 2X, você toma susto. Quando você toma susto, afeta o seu psicológico, e se o seu psicológico não está equilibrado, você não tem a menor chance de ter sucesso nesse mercado. Então, o que a gente defende com o método com stop, que é que além de operar com a chance a seu favor, você fixe o prejuízo, e para fixar o prejuízo você tem que tornar variável o tamanho da sua posição. Então, o que o método com stop faz é que dentro de uma premissa você vai estar operando com as chances a seu favor,
você vai a cada posição que fizer, calcular o tamanho da sua posição de maneira que você tenha sempre o mesmo risco. E que risco é esse? Aí já é outro capítulo, mas é basicamente função, quer dizer, o tamanho do risco de cada operação que você fizer é função de quanto você quer ganhar. Você quer ganhar um monte, você vai ter que arriscar mais. Você quer ganhar menos, você tem que arriscar menos. Né? E aí, quanto é que você quer ganhar? Isso é uma pergunta que a gente faz, é uma pergunta que eu lanço como desafios para os meus alunos, nos cursos que eu faço. O que você quer da vida? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aí operando nos mercados? O amador, minha gente, quer ganhar uma grana. O profissional quer uma taxa de rentabilidade anual. Anual é assim que os profissionais pensam, é assim que os gestores dos fundos de investimento do Brasil e do exterior pensam. Eles querem chegar numa taxa de rentabilidade anual. É isso que eles vendem para os clientes deles. Tá? O que a gente faz é que a gente vê qual é a taxa de rentabilidade que você quer, 100%. Putz, grila, você então é o rei da cocada preta, porque o Warren Buffett é 24% ao longo dos anos. Você quer 4 vezes mais do que o Warren Buffett. Você deve ser craque pra caramba. Não, né? Provavelmente não. É melhor a gente botar o pé mais perto da terra. Então, isso é bom, porque a gente também pensa o que a gente está fazendo lá. Que tal 200% do CDI, que é renda fixa? Pô, já é bom, né? 200% dá 20 e poucos por cento. É mais ou menos que o Warren Buffett ganha. Dá lá 25% por aí, né? Então tá, então se a gente precisa de 25%, quanto que você precisa ganhar por mês para chegar nos 25%? Então nós temos lá uma calculadora no Terminal em Choque que te mostra quanto você precisa ganhar por mês. E aí para ganhar esse tanto por mês, que é pouco, né? Que para ganhar 25%, a gente pode até, eu posso até mostrar para vocês aqui rapidinho a calculadora, método consultório e planejamento. Aí a gente vai na configurações, perfil está aqui, ó. Fator lucro, por exemplo, meta de rentabilidade ao ano, se a gente puser 25% aqui, 25%, você precisa ganhar 1,88 ao mês, tá? Então, para você ganhar 1,88 ao mês, poxa, quanto que você tem que arriscar em cada operação que você vai fazer? Quantas operações você vai fazer? Você vai fazer 20, talvez, uma operação por dia, talvez. Então, você não precisa arriscar muito, né? É zero alguma coisa que você vai arriscar, e assim por diante, tá? Mas, tudo isso eu acabei pegando carona aí para dizer de que, para quem que a gente faz as nossas recomendações, né? Para que tipo de posição, se é curto, médio ou longo prazo. E eu quero dizer para vocês que as recomendações que nós fazemos não é para o curto prazo, nem para o médio prazo, nem para o longo prazo, é para o prazo do mercado. As recomendações que a gente faz, elas vêm junto com, e aqui estão as recomendações de hoje. Eu vou mostrar uma recomendação, por exemplo, que nós fizemos ontem, Ambev. Fizemos essa recomendação porque o mercado chegou aqui no topo histórico e tibum, depois de ter feito uma shooting star aqui, ou uma indefinição, ele fez uma reversão. O mais importante é que isso estava acontecendo aqui nas proximidades do topo histórico, tá? Então isso para nós é bastante importante, por isso nós fizemos a recomendação, o objetivo é aqui. Agora, quanto tempo nós vamos ficar com essa posição? Não só necessariamente até atingir o objetivo. Teve muitas operações que nós recomendamos que ela atinge o objetivo, faz uma bandeirinha de baixo aqui e a gente continua. Desculpem, não mostrei a tela, então vou mostrar aqui para vocês uma recomendação que nós fizemos em Ambev, está aqui, nós vendemos que chegou próximo do topo histórico e fez uma reversão de candlestick aqui, recomendamos ontem, o objetivo é esse, não quer dizer que a gente vai ficar até aqui. Se a gente ficar até aqui são dias, talvez 2 semanas, mas a gente pode de repente ficar muito mais tempo. Se o mercado começar a cair, a gente vai baixando o stop e vai seguindo o mercado. Então isso aqui é o prazo do mercado. Outras vezes a gente faz uma recomendação e no dia seguinte, ou às vezes é no mesmo dia, porque muitas vezes a gente faz recomendação intraday. E aí o mercado no mesmo dia eventualmente estopa, e aí foi um day trade. Então nossas recomendações tanto podem ser para o curto, curtíssimo prazo, como podem ser para longuíssimo prazo, né? Isso é só um detalhe. Muito bem, CEMIG, de volta aqui a CEMIG, depois desse pequeno interregno de meia hora, né? Vamos lá. Então, CEMIG, minha gente, a gente está de olho, tá aqui, a gente está de olho
Porque o mercado acabou de romper um nível de resistência que a gente considerava bastante importante, né? Temos topo aqui em 2009, temos meio dessa acumulação aqui de 2010, 2011, temos esse fundo de 2011 também, e temos esse topo aqui do ano passado. O mercado rompeu esse nível e está, depois de ter rompido esse nível, porque olha, esse aqui é um nível que rompeu, tem que dar um rally, tem que ir embora. O mercado rompeu, deixou um candle de indefinição, outro candle de indefinição, outro candle de indefinição, hoje está confirmando essa pequena derivazinha aqui, e a gente vai ficar de olho no que acontece quando se ele vier testar esse nível aqui de novo. Se ele entrar para dentro desse nível, nós vamos chamar isso aqui de bull trap, que é a mais importante, é o que eu considero a mais importante indicação técnica. Então, CMIG abaixo de 7,80 eu acho que é uma bela de uma venda. Por outro lado, se ele bater no 7,80, voltar a subir, ele terá feito o que a gente chama em análise técnica de pivô de alta, e aí a gente vende aqui no rompimento dos 8,60, 8,70, com stop abaixo de 7,80. O meu palpite é que ele vem de bico, vai fazer um bull trap, e nós vamos ver CMIG caindo de novo, que seu fundo principal é a 4,20. Fundo principal dos últimos 10 anos praticamente, né? Não, fundo principal aqui, ó, 2006, é R$4. Júnior. Próxima pergunta, PECAR 4 do Roberto. PECAR 4 está aqui, mas a gente também está de olho em PECAR 4. Não, PECAR 4 nós recomendamos hoje, será que? Sim, hoje fizemos a recomendação de PECAR 4. A nossa recomendação chega, para quem não sabe, ela vai com uma notícia, mas ela é basicamente um pop-up. Então, os usuários do Terminal Enfoque, que estavam com o terminal aberto hoje, receberam esse pop-up aqui. Quando eles clicam em ver gráfico, eles vão ver o gráfico ipsis-litteris, exatamente o mesmo, idêntico ao gráfico que eu usei para fazer essa análise. E aí eles passam o mouse aqui e veem que a recomendação foi feita porque nós tivemos uma reversão em nível importante. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Passo o mouse aqui e está lá. Reversão em nível importante de resistência. Stop acima da reversão e objetivo próximo suporte importante. Então, por que era um nível importante de resistência? Porque uma reversão só não fala muita coisa, né? Então, ou seja, a gente saber formações de candlestick não fala muita coisa. O que fala, minha gente, é você ter um terminal de cotações e gráficos em que você possa fazer, logicamente, estou fazendo aqui propaganda do Terminal Enfoque, onde você está vendo um gráfico aqui, aí você dá um clique e você vê o gráfico todo, e daí você tem condições de constatar que esta reversão aqui não é uma reversão qualquer, que essa reversão aconteceu nesse nível mágico de 52 mil pontos, que é o divisor de águas desse troço todo aqui. Isso aqui é 2010, são 6 anos. Então nós tivemos aqui acumulação, fundo, e outra acumulação aqui, meio dessa acumulação aqui, esse é um nível importante. Então por isso eu estou dando uma consideração maior para esse nível, né? A gente está aqui, vejam, pusemos um stop aí, a gente operou no preço de fechamento, o stop está exatamente 5% de distância, está acima desse topo aqui. E o objetivo é esse primeiro suporte aqui a 40, né? Não quer dizer que se chegar no objetivo a gente vá liquidar, a gente aperta o stop, a gente tem, como eu disse, a metodologia de operar stop. Querem saber como é que é essa metodologia de operar stop? Simples, ó. Amanhã esse gráfico aqui vai estar enriquecido com uma reta vermelha que vai ser posta aqui no preço que nós entramos. Aqui está o stop, aí a gente pega essa amplitude aqui do preço que a gente vendeu até o stop e vai fazer com que ela seja verdinha. Isso aqui a gente chama de palmo, isso aqui é a distância do preço que a gente vendeu ao stop, e a gente pega esse cara e põe para baixo. Então, se o mercado chegar nesse nível aqui, que era a distância original para o stop, se ele vier a nosso favor, a gente, porque se vier contra, estopa, né? Cai fora, a gente perde 5% do que foi investido aqui. Se o mercado chegar no que a gente chama de palmo, a gente vai colocar o stop nas proximidades do preço de venda, que é para não perder mais. Aí a gente já sai em casa. Tá? E depois, o stop é mantido acima do segundo evento técnico no intraday de 15 minutos. Basicamente é em cima da segunda resistência, né?
Mas a gente chama de evento técnico porque se por acaso o mercado resolve nos presentear com uma reta de resistência, né? Então se a gente tiver uma coisa assim, de maneira que a gente possa fazer uma reta de resistência, e aí o mercado então faria isso, nessa hora aqui, em vez de a gente colocar o stop em cima do primeiro, segundo evento técnico, a gente põe em cima do primeiro, que é a reta de resistência, e do segundo, que é a primeira resistência. Então é uma maneira de você ir apertando o stop, tá? E aí a gente tem uma série de outras regrinhas aí também, quer dizer, por exemplo, quando a gente chega numa resistência importante, a gente aperta o stop também. Não chegou aqui, ele está num suporte, né? O mercado se aproxima, digamos que esse nível aqui de 44 fosse um nível muito importante, tivesse uma série de eventos técnicos nesse nível. Então, se o mercado se aproxima desse nível, a gente também aperta o stop e assim por diante, tá? É isso aí, Júnior. Então, logicamente, baixista, isso aqui está muito bem definido, estamos entendendo que o Pão de Açúcar volta para 40, Júnior. Próxima pergunta do Augusto, Ecor 3. Rodovias. Vamos lá. Pá, pum, temos uma reta de resistência aqui. O mercado rompeu essa reta de resistência. Está se acumulando uma formação que tem característica de que vai dar continuidade à alta. Mas, por outro lado, estou dando uma colchambrada nessa reta de resistência aqui. Essa é a reta. 1, 2, 3, 4, 5. E o mercado deve subir mais. Agora vamos passar um Fibonacci aqui para ver até onde, quem sabe, podemos ir. O mercado já furou o primeiro nível Fibonacci. Quem sabe não vai até o segundo nível Fibonacci. Parece que sim, porque essa acumulação tem características de que vai dar continuidade alta. O que pode acontecer a partir daqui? Ó? A gente pode pegar a amplitude dessa primeira perna aqui, que é a canhadinha, né? Nós vamos ser mais otimistas. Vamos pegar a amplitude dessa outra perna aqui e a gente põe para cima a partir daqui e quem sabe o mercado vai chegar nos R$8. Acho provável chegar nos R$8. Então, autista aí curto prazo, mas continuamos baixistas no médio prazo, porque nós entendemos que isso aqui faz parte de uma tendência de baixa de longo prazo. Isso daqui é uma onda impulsiva, vamos ter onda corretiva e devemos ter mais ondas impulsivas para baixo. Então isso aqui pode muito bem ter sido a onda A, aí estamos vendo a onda C, a B, e depois temos a onda C, tá? Isso porque eu acho que isso aqui, a rodovia está atrelada no Ibovespa e acho que o Ibovespa, como já falei, deve cair mais. Júnior. Próxima pergunta. Quantas mais? Essa faltam 3, a Grandene, GMNT3 e mais 2. Não temos reta aqui. Tem que analisar isso aqui, né? Complicado, né? Com uma acumulação lateral aqui que já dura um ano, né? Então temos que nos ater a esse processo aqui. Esse processo, será que é um retângulo ou será que é uma formação de topo, um topo duplo aí? Não sei. Não sei, não dá para saber. No curto prazo, vamos lá para o intraday, vai. Quem sabe a gente tem alguma... vamos intraday. No curto prazo, também não tem muita coisa, não. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa traçando essa reta aqui. Se a gente imaginar que isso aqui é uma reta, aí Fibonacci, essa Fibonacci aqui. Acho que o mercado deve voltar aí para esse próximo suporte que está a 16,60. No curto prazo, acho que é o que dá para falar, mas médio e longo prazo não tenho a menor ideia. Júnior. Agora a análise de Light, Reta, canal de alta,
de 12 anos. Quando acontece isso, a gente pode projetar isso aqui para baixo. Então isso aqui que eu estou projetando para a Light é R$2. Que horror! Temos uma reta resistência, o mercado está numa tendência de baixa, que já pode ser chamada de longo prazo. Eu acho que isso aqui já dá para considerar como ponto da reta. Acho que isso é uma reação da tendência de baixa, que deve continuar. O próximo objetivo é 5,40. Curto prazo, acho que dá para considerar que isso aqui é uma reversão, né? Tivemos uma estrela cadente aqui, a segunda reversão acontecendo na reta. É isso aí, 5,40. Júnior. Última pergunta do Rodinei. Então, Taesa nos deu um shooting star, é uma das que nós estamos de olho, né? Vamos lá. Não. Tá sim, estamos de olho e no intraday. Então, nós estamos esperando amanhã para soltar uma recomendação de venda, porque nós tivemos o segundo shooting star no topo histórico. Agora, tem um detalhe, né? Esse topo histórico é depois dessa reta ter sido rompida. Essa reta ter sido rompida me dá direito de passar Fibonacci aqui. Níveis, tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui, já vou marcar isso no estilo. Taesa, agora vai ser sempre assim. Então, rompeu-se essa reta, Fibonacci está R$9, o mercado está a R$20. E nós tivemos 2 shooting star. Eu acho que isso é para baixo e não vai ser pouco. Então isso aqui provavelmente vai ser recomendação de venda amanhã, sexta-feira, dia 1º de abril, dia da mentira. Só tomar cuidado com as recomendações amanhã, hein, Juninho? É isso aí, minha gente. Muito obrigado pela assistência de vocês.